tarde a todos. Meu nome é Wagner Landgraf. Posso começar, né? Todo mundo aí? E a palestra é... Essa palestra vai ser sobre inteligência artificial aplicada à interface de usuário. Beleza, Ari, bora. Olha só. Deixa eu tentar não me bater muito aqui. Então, antes de mais nada, esse link que eu vou colocar aqui para vocês, que é a página que eu estou mostrando aí, essa palestra ela é similar a uma palestra que eu fiz no evento Desktop First da Embarcadero, no Summit. E nesse GitHub aí, nesse repositório do GitHub, tem tudo que eu usei aqui. Tem informações, as fotos, links para os sites que eu vou mostrar aqui e link para os fontes que eu vou mostrar aqui, tá? Então, depois do evento aí, se vocês quiserem guardar esse link, aí vai ter uma revisão e tal. Eu não fiz slides, não fiz nenhuma gravação, então ali vai ter só os links e os fontes, aqui eu vou explicar para vocês e a gente vai conversar sobre o assunto. Beleza? Então eu vou tirar essa tela daqui e me apresentando, meu nome é Wagner Landgraf. Se você googar no por Wagner Landgraf aí no Google, vai ter um link, por exemplo, para o meu LinkedIn, quem quiser entrar em contato comigo ali, ver o meu currículo ali. E o que eu ando postando tem ali no LinkedIn. E tem o meu blog, o blog da minha empresa, que é landgraf.dev, que fala 95% de Delphi. Então tem bastante coisa ali. Tem o meu site, tem uma versão em português e tem uma versão em inglês que tem mais coisa, tá? Então, na verdade são dois sites diferentes. Quando tem assunto em comum eu coloco nos dois, quando tem assunto específico em português, no em português, e na parte do inglês tem também mais informações, tá? Eu trabalho junto com a TMS Software, então, que é uma empresa fornece componentes e bibliotecas para Delphi. tmssoftware.com é o site. Para quem nos conhece aí, ou até cliente, obrigado pela parceria. E para quem não conhece, está convidado a visitar ali. Acho que talvez a gente é uma das 3 ou uma das maiores empresas que fornecem componentes e programas de terceiros para Delphi. A gente tem uma gama enorme de produtos. Não é o objetivo dessa palestra, mas depois vocês podem visitar lá ou entrar em contato comigo para a gente conversar mais sobre tudo que a gente tem a oferecer, tá? Então vamos lá. O objetivo aqui é falar de inteligência artificial aplicada à interface de usuário. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o que é interface de usuário. Interface de usuário, né? Ninguém é acadêmico aqui, a gente está falando de uma forma bem informal. Interface de usuário é uma forma de você interagir com o computador, certo? Interface de usuário subentende-se que é o meio por onde nós, seres humanos, interagimos com o computador, seja enviando informações para o computador, seja recebendo valores ou informações de volta dele. Nos primórdios da computação, existiam várias formas de interagir com o computador, né? Obviamente não existia teclado, mouse e monitor, então as formas de interagir com o computador eram bem arcaicas. Depois dos primeiros computadores lá ainda mais antigos, começou-se a ter algumas formas padronizadas, como, por exemplo, cartões perfurados, né? Era uma forma inicial de você conseguir imputar informações a um computador, perfurando os valores nos cartões nos lugares certos, você colocava lá numa máquina qualquer e o computador lia aquelas informações, né? Esse aqui, por exemplo, é uma foto de um equipamento dessa época. E aí a interface do usuário ela foi começando a evoluir, né? Como a gente consegue conversar com o computador. Então aí veio os famosos, o famigerado teclado, né? O mouse, na década de 80 começou a surgir o mouse, que é uma outra forma de interagir com o usuário, e isso foi evoluindo, né? Além dos computadores, monitor também é uma forma de interação com o usuário, né? De saída, vamos dizer assim. Nós informamos coisas ou informávamos coisas para o computador através de mouse e teclado, e o computador, ou né, portas seriais e coisas desse tipo, e o computador respondia para a gente através de monitor ou formas impressoras, vamos dizer assim.
geralmente monitor, né, e caixas de som, speakers, para a gente ter um retorno do que o computador está fazendo. E aí a interface do usuário começou a evoluir. A gente começou a ter equipamentos menores, como os Palms da época, e aí surgiram, por exemplo, as telas touch ou as canetas, né? Quem usou Palm aí conhecia aquelas canetas que você escrevia na tela, ou pelo menos tocava na tela, como essa aí, por exemplo, Palm Pilot, precursor dos smartphones ou dos tablets, e daí chegamos também nos tablets, né? Que daí a interface mudou, começou com algumas empresas, mas acredito que foi a Apple que popularizou isso de uma forma mais ampla no início, né? Com o iPhone, com as telas touch, onde você conseguia fazer o scroll, substituir o mouse e o teclado, né? O teclado ficava na tela, o mouse era o próprio touch, onde você fazia zoom, faz scroll, esse tipo de coisa. Então a interface do usuário começou a evoluir. E aí começou-se, com o advento dessa melhoria da interface do usuário e a inteligência artificial, começou-se a discutir e a usar, a mesclar essas duas tecnologias para a gente pensar como que a inteligência artificial, que outras formas de interação com o usuário poderia surgir e como a inteligência artificial poderia melhorar isso aí. Se você pensar hoje, por exemplo, bom, antes de eu falar isso, vamos falar o seguinte aqui, né? Tem esse artigo aqui, que o link está lá no GitHub também, ele fala de algumas dessas coisas, e ele dá alguns nomes para isso, alguns conceitos, dizendo assim, por exemplo, que a inteligência artificial, ela deixa as interfaces, o que ele chama de thinner interfaces, né? As interfaces ficam mais finas, vamos dizer assim, numa tradução livre, chegando até o ponto de ficar invisíveis, né? Então, essa é uma das formas que a inteligência artificial pode melhorar a interface com o usuário. E um exemplo de interface fina ou invisível interface fina, vamos dizer assim, é os chatbots que a gente conhece hoje, né? Isso aqui é um print qualquer de um chatbot que vocês estão, acredito que todos vocês aqui, a maioria de nós, está acostumado já, são os famosos robôs de chat, né? Você escreve qualquer coisa lá, você entra no WhatsApp Business, uma conta de WhatsApp Business, a primeira coisa que vem é olá, o que você deseja fazer, ou aqui são as opções que você quer, número 1 é enviar um documento, número 2, cancelar alguma coisa. Então, os chatbots são um exemplo de interface mais fina. E outro exemplo que ele dá é Automated Legwork, que é o quê? A interface de usuário facilitar a sua vida automatizando algumas tarefas. Um exemplo bem interessante que eu que eu uso para exemplificar isso aí é as ferramentas de scanner de documentos que a gente tem no nosso celular, né? Que, por exemplo, pense bem, isso aqui talvez pudesse ser feito há 10, 20 anos atrás, mas provavelmente como era, talvez existisse algum software nesse sentido, uma interface dessa há algumas décadas atrás. Você ia tirar uma foto de um documento. Para quem não sabe, esse aplicativo de fotos aqui, você tira uma foto de um documento, ele detecta as bordas de um documento e monta a foto como se o documento tivesse escaneado, né? Omitindo essa parte de fora aqui, coisas que estão ruídas e focando só no documento. Então, antigamente, talvez você tivesse esse recurso onde você iria tirar uma foto, mas você ia ter que pegar um mouse, né, e dizer assim, olha, aqui está o canto do meu documento, você iria arrastando essas bordinhas aqui na mão até você estar satisfeito e dizer, olha, computador, agora esse aí são as bordas do meu documento. Aí você iria clicar OK, o programa iria fazer um processamento de imagem qualquer lá para extrair a imagem do documento. E hoje em dia, num simples celular, simples entre aspas, né, mas num dispositivo que está na palma da nossa mão, a gente tira uma foto e a inteligência artificial ela já detecta para a gente, com um grau de sucesso alto, as bordas desse documento automaticamente. Então, isso é um caso de automated legwork, que é o quê? Que é a interface do usuário fica mais fluida e mais simples porque tem uma inteligência artificial fazendo o trabalho automaticamente, o trabalho que o usuário teria que fazer manualmente, né? Então, esse é um exemplo. O que está sendo automatizado aqui? A detecção das bordas do documento,
que o usuário teria que fazer manualmente, certo? E, deixa eu tirar essa tela aqui. E o exemplo de inteligência, de interface invisível, são as assistentes virtuais, né? Você está falando lá, você fala Alexa, Siri, Cortana, o que quer que seja lá, e você fala alguma coisa e o dispositivo reconhece aquilo e faz a ação que você tem que fazer. Até para os ratos de... Deixa eu desligar o som aqui. Para os ratos de Embarcadero Conference, tem alguém aqui que esteve numa conference em que o Jim McKeith estava ao vivo lá e ele fez a demonstração do drone, de um drone controlado pela mente. Olha lá, o Marcelo disse que estava lá. O Jim McKeith ao vivo, aqui é um vídeo dele fazendo isso, ele deve ter apresentado isso em todo o planeta. Aqui, inclusive, ele está no Japão, aqui, esse rapaz é japonês, está fazendo o teste com ele lá. O Jim, ele fez com o Delphi XE4, eu acho, na época da conference, acho que já era um XE7, XE8, onde ele colocava alguns eletrodos na cabeça e ele controlava um drone pela mente. Olha lá, Adriano, Marcelo tirou foto. Exatamente. Então, qual que é a ideia aqui? Nem é inteligência artificial, segundo ele não usou rede neural, foi machine learning mesmo. E então a ideia aqui, no caso, é que o meliante ele fique lá, direita, direita, ele pensa, né? Direita, direita. E aí o Jim ele vai ajustando, ele está pensando para a direita, aí depois ele pensa esquerda. Então você vai treinando o computador para que aí depois do treino o computador reconhece o que você está pensando, né? Tanto aí como, olha lá, suba, o cara está pensando, suba. Depois de um treinamento, o drone vai dar certo, ele começa a reconhecer os comandos, né? Então, assim, vou deixar rodando o vídeo aqui enquanto eu falo. O que vocês imaginam, por exemplo, que vai ser um computador daqui a 30 anos, ou 20, ou talvez 5 anos, né? Porque se você pensar bem, durante muito tempo, o computador é aquele tradicional, teclado, mouse e monitor. Foi isso durante muito tempo, né? Os notebooks vieram para deixar as coisas mais mobile, né? Para deixar as coisas mais móveis, mas continuou sendo mouse, teclado e monitor, seja com trackpad, etc. E aí os smartphones começaram a revolucionar, né? Veio o touch, veio o voz, estamos falando de pensamento. Então, daqui a 5, 10, 20 anos, né? Falando 20 anos em termos de TI, é muito tempo, né? A gente nem imagina como vai estar as coisas. Eu imagino que as interfaces, 99% das interfaces serão invisíveis. Né? A gente vai estar num ponto em que... Acho que o vídeo parou aqui. Acabou. Deixa eu voltar aqui para não ficar passando outra coisa. Talvez teclado e mouse ainda existam, né? Talvez para programadores, apesar que eu vou mostrar o Copilot aqui, vai ser outra coisa. Mas para a maioria das coisas do dia a dia, se hoje já é assim, né? Apaga uma luz, bate fulano, apague a luz, fulano, e fecha a porta, liga a TV, mande uma mensagem para alguém, me avise de tal coisa, já é assim hoje, né? Então, daqui a 10, 15, 20 anos, eu acho que vai ter muita coisa desse tipo, a gente vai pensar, as coisas vão estar os computadores vão estar tão integrados com a gente, não necessariamente integrados biologicamente, mas vai tão integrado no nosso dia a dia que vai ser tudo invisível, a gente não vai perceber mais nada, né? Então, isso que é o advento da interface invisível. E até quando a gente fala de programação, você fala assim, mas para programar sempre vai precisar de um teclado e mouse, sim. Mas a inteligência artificial ela está ajudando também até para nós programadores na interface com o usuário. Um exemplo é o projeto Copilot do GitHub, que é da Microsoft. O site é esse aqui, copilot.github.com, onde a inteligência artificial, o objetivo é que a inteligência artificial ajude nós a fazermos programas, né, a desenvolvermos os nossos programas. Esse site vocês podem olhar depois, mas tem um vídeo do meu colega de TMS, o José Leon, ele é quem desenvolve a parte da ideia do Visual Studio Code
com o WebCore, né? Ele desenvolve a integração do TMS WebCore, que é o nosso framework para desenvolvimento web em Delphi. Ele desenvolve a integração com o Visual Studio Code. Vou até deixar alto aqui, que eu esqueci de fazer com... Então, assim, deixa eu tentar pegar o vídeo aqui. Qual é a ideia do Copilot, por exemplo? Ele colocou um exemplo aqui. Vocês estão ouvindo o som ou não do vídeo? Tá, não, tudo bem, não tem problema. Ele vai mostrar o seguinte aqui, ó. Deixa eu voltar. Isso, é bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Melhorou, né? Ficou maior a tela, não ficou aí? Aí, beleza. Se eu não... Tá. Então, o que ele faz ali, ó? Ele vai escrevendo um comentário. Meu Deus do céu. Ele vai escrevendo um comentário, uma função para calcular a média de uma lista de números. E o Copilot ele vai declarando para você. Lá, ó, daí ele declarou o método da função. Tá vendo? Ele é tipo um code completion. Ele declarou a variável count, a variável sum, a variável average. Ó. Você escreve um comentário de uma função e ele vai declarando a função para você. Então, é como se fosse uma espécie de code completion que a gente tem no Delphi, em qualquer linguagem, só que em vez de completar a... nessa parte aqui ele mostra o seguinte. Deixa eu falar esse... Primeira vez que eu estou usando esse magnifier aqui, hein? Lamentável. Vou deixar assim mesmo. Ele... Aqui, ó. E aí, assim, ele pediu para fazer uma função que calcule a média de uma lista de números. E aí o Copilot vai dando code completion e às vezes ele pode te oferecer opções. Ó, eu tenho essas 5, 6 opções de algoritmo aqui. Qual que você acha que é melhor? Daí ele vai escolhendo, tá? E aí ele vai fazendo isso para você. Como ele faz isso? Bom, a Microsoft é a dona do GitHub, né? E por que será que eles pagaram bilhões pelo GitHub? Você tem milhões e milhões de linhas de código lá no GitHub. Então, eles conseguiram, eles têm volume de dados para analisar isso aí e alimentar uma rede neural de inteligência artificial, né? A inteligência artificial é muito baseada em volume de dados. Se você tem milhões e milhões de dados para você analisar e processar, você consegue treinar essa inteligência artificial. Então, esse tipo de algoritmo aí, por exemplo, deve ter milhões lá, em diversas linguagens lá no GitHub. Então, eles extraem isso aí e aí eles têm um enorme banco, né, enorme volume de dados de tudo quanto é algoritmo. Então, eles estão fazendo inteligência artificial em cima disso aí para dar esse code completion, entre aspas, mais avançado, tá? Então, isso é a interface de usuário. Deixa eu dar um pause aqui. Mas aí você me pergunta, pô, Wagner, estamos falando aí de inteligência artificial, de Isso, tá tudo no GitHub que eu pus ali, Adriano. No link do GitHub, tá?
Você fala assim, pô, estamos falando de inteligência artificial, interfaces invisíveis, blá, 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 mas eu tô ali com minha automação comercial, eu tô com meu programa em Delphi 7, eu tô com meu usuário, não sabe nem o que é 2 mais 2, isso aí não cabe para mim. Cara, você pode, eu discordo, você pode sempre melhorar a sua interface de usuário de uma forma inteligente. E a ideia de inteligência artificial, se fala em inteligência artificial, tudo, nossa, inteligência artificial. Vou falar sobre isso, Lars, se der tempo. Inteligência artificial é um nome muito pomposo, mas até hoje não existe inteligência, né? Inteligência, existe até o efeito inteligência artificial que diz o seguinte: a partir do momento que uma inteligência artificial começa a ficar comum para o usuário, para a comunidade em geral, aquilo passa a não ser mais inteligência. É um conceito que diz que inteligência artificial é tudo aquilo que não foi feito. Vou dar o exemplo do xadrez, por exemplo. Na época do Kasparov lá, que não existia computador que pudesse vencer os melhores enxadristas do mundo. Kasparov era o campeão mundial. Ele até falava assim, eu não vislumbro um mundo onde os computadores vão vencer os humanos, né? Aí a IBM foi lá, fez 1, 2 versões do computador dela, finalmente fez uma versão que ganhou uma partida do Kasparov, e aquilo lá foi um marco, pelo menos simbólico, na inteligência artificial. E hoje em dia, e aquilo, nossa, inteligência artificial, xadrez, porque o xadrez de alto nível é uma coisa tem muita de intuição também, né? O xadrez de alto nível não é só cálculo para os humanos. Tem intuição de posicionamento, tem uma visão um pouco subjetiva do jogo. E uma máquina daquela venceu um campeão mundial que tinha tudo isso aí. Só que hoje em dia você tem qualquer programinha de qualquer smartphone vagabundo consegue ganhar do campeão mundial hoje. E aí isso já não é mais considerado inteligência artificial. Não é bem força bruta, né? Tem um algoritmo, mas é um computador, é um programa de computador. Se você fosse rápido o suficiente para executar esse programa de computador manualmente, você também ganharia do campeão mundial, certo? Se você pudesse executar os comandos do programa, você ganharia do computador mundial, do campeão mundial. Então, por isso que há o efeito de inteligência artificial, de que aquilo que era considerado inteligência artificial, que ganhou do Kasparov, hoje em dia, isso aí é só um programinha de computador, é uma framer que eu pego lá no GitHub, coloco no meu programa e ele ganha do campeão mundial, né? Então, aqui é a mesma coisa, você não precisa colocar inteligência artificial no teu programa. Use conceitos que eram inteligência artificial 20 anos atrás, ou use o conceito de inteligência artificial, que nada mais é do que um programa aplicado à interface do usuário. Um exemplo disso é essa ideia do TMS Scripter, tá? O TMS Scripter, ele é um produto que a TMS vende, que nós vendemos, que é para você executar scripters dentro da tua aplicação. Então, essa ideia que você está vendo aqui é um programa Delphi. Tudo isso aqui é a biblioteca do TMS Scripter, esse Form Designer, esse Object Inspector, para você embutir esse requisito, você embutir essa funcionalidade dentro da sua aplicação. Então, o teu usuário final ele pode fazer isso aqui, criar um form, executar scripts. Isso é interessante para customizar a tua aplicação, fazer cálculos específicos, etc. Então, o que acontece aqui? Ele tem o code completion dele, tá? Então, se eu vier aqui e colocar assim, ADO dataset, por exemplo, ponto. Olha o que ele me mostrou aqui, ADO dataset, ponto. E aqui tem aqui, ó, active. Opa. Active, after delete, after post, blá, blá, blá. E tem o famoso field by name, por exemplo. Field by name, ponto, alignment, as BCD, as boolean, as string, tá? Então, eu estou aqui programando. Aí eu vou fazer um outro, de novo, ó, ADO dataset, ponto. Opa. Olha o que ele fez. Ele já, quando eu dei o code completion, ele já selecionou para mim o field by name. Então, se eu der um enter aqui, eu der um blá, 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 ponto, as string, ponto. Então, ADO dataset 1, ponto, field by name, enter, blá, blá, blá. As string, enter. Olha aí, para fazer a segunda e a terceira linha, para mim, usuário, já ficou mais fácil. Porque ele aprendeu, a ideia do scripter, aprendeu que para o dataset, um comando que você usa bastante é o field by name. E para o tfield, uma propriedade que você usa bastante é o asString. Então, o code completion da ideia do scripter, ela está fazendo machine learning, aprendendo com você, usuário, e está
te oferecendo na interface opções que vão deixar a sua vida mais fácil. Isso aqui é inteligência artificial? Não, né? No conceito de hoje, não. Talvez há 30 anos atrás isso impressionasse mais. É machine learning? É. Né? No conceito ao pé da letra, a máquina está aprendendo, né? Mas é um machine learning elaborado? Não. A gente lá dentro lá faz uma lista, vai fazendo um algoritmo de pesos para ver qual o método e a propriedade que está sendo mais elaborada. Mas o efeito é ótimo. Então, é esse o conceito que eu queria passar aqui. Vou mostrar mais coisas se der tempo, tá? Mas esse é um conceito chave aqui, o conceito de inteligência artificial você pode usar para melhorar a interface do usuário. Isso é uma proposta. Ou seja, aprender com o teu usuário o que ele está fazendo, seja automaticamente como aqui, seja olhando o teu usuário, ouvindo o teu usuário, pegando feedback, aprendendo e dando retorno para o teu usuário para deixar a interface dele mais fácil. Certo? Bom, falando um pouco de uma forma um pouco avançada, temos 4 minutos para falar disso aí, talvez um pouquinho mais. Aí a gente entra um pouco na parte de inteligência artificial mesmo. Aí tem uns exemplos de ideias para apresentar para vocês também aqui, que é usando o Amazon Web Service. Eu vi aqui que esse ano o Amazon Web Service está bombando em um monte de palestra, e realmente, né, o AWS são serviços na nuvem que você pode usar para uma série de coisas. A Amazon tem mais de 200 serviços na nuvem, então toda vez quando a gente fala de AWS, a gente pensa, é o servidor com 2 GB de RAM e 30 GB de HD lá na nuvem. Isso aí é 1/1000º do que a AWS oferece, né? Na palestra do José, ele mostrou um orquestrador de container, você tem storage, S3, você tem Lambda, você tem um monte de coisa. E você tem ferramentas de inteligência artificial também na Amazon para você usar. Em Delphi, é meio complicado um pouquinho usar a Amazon a partir de uma aplicação Delphi, porque não tem nada muito pronto nativo. Então, eu pessoalmente lancei uma framework que está no GitHub lá, a AWS SDK for Delphi, é um SDK para você se comunicar com a Amazon via Delphi. Hoje ele tem apenas 8 serviços, tá? Envio de e-mail, SS, Recognition e tal, mas a gente está expandindo para colocar a maioria dos serviços que a Amazon tem. No meu site tem um blog post sobre isso também. E alguns desses serviços têm a ver com inteligência artificial. O Poly, por exemplo, serve para você converter texto para áudio, o Lex é para você fazer chatbots, o Recognition é para você reconhecer imagens. Então, tudo isso você também pode aproveitar e melhorar a sua interface de usuário. Aqui tem alguns exemplos que tem lá no GitHub também, que podem dar ideias para vocês. Além de vocês, se vocês quiserem baixar, fazer o clone lá e testar, para vocês aprenderem um pouco mais até sobre a Amazon e sobre o SDK. Então, por exemplo, o Poly é um exemplo, deixa eu tirar meu fone aqui. É um exemplo para você... Estão me ouvindo bem? Eu tirei o fone aqui, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Hello, world. Vocês ouviram Hello World da robozinha Fofolete aqui? Beleza, então. Então, isso já são coisas básicas que você pode usar, né? Vou mostrar até aqui o fonte. O fonte é muito simples. Ele cria um client para a Amazon, tá? Para o Amazon Poly, para o serviço da Amazon. Eu digo ali o tipo da requisição que eu quero fazer, eu passo o texto que eu digitei no botão, digo o tipo de voz que eu quero. Então, por exemplo, tem uma série de Joana, M, Astrid, Bianca, vou trocar aqui para Camila. E a linguagem, né? Então, vou colocar aqui português, por exemplo. E aí eu executo e ele me retorna um arquivo de áudio para eu tocar. É simples assim. Então, olá, Embarcadero Conference. Olá, Embarcadero Conference. Conferência, né? Porque... Olá, amigos da sala. Olá, amigos da sala. Tá? Então, isso aqui com o SDK, isso vira coisa de 3 linhas, porque está tudo em alto nível. Outra coisa interessante é Translate, né?
que você pode usar para traduzir, tanto para o teu interface do usuário, como você pode também usar para traduzir coisas tuas, né? Ou fazer tradução de textos ou de programas. Então aqui eu tenho Hello World aqui, não sei se dá para ver, que a tela está pequena. Olá Mundo, né? Então, posso traduzir, fazer traduções de uma linguagem para outra facilmente. Também é uma coisa bem alto nível, né? Se você olhar aqui, é simplesmente também o trabalho de você criar uma instância do client, dizer a linguagem de origem, a linguagem destino, o texto de origem, chamar o translate e botar o resultado no memo ali. Então, é só preencher os objetos e chamar, tá? Aí uma coisa interessante, ó, a Amazon Recognition. Que já é o serviço de processamento de imagens da Amazon. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui que eu peguei para o teste, que é uma imagem desse pessoal aqui, não sei se vocês conhecem, pessoal meio desconhecido aí. Então, existe o recurso de detectar texto, tá? Então, ele vai detectar, não sei se vocês conseguem ver aí que tem uma borda azul aqui, ó. Ele reconheceu esses textos que estão escritos em letra cursiva no bolo e está dizendo aqui, parece que é um texto em finlandês, alguma língua nórdica aqui, e ele tem o recurso de detectar celebridades, né? Então aqui não sei se também está vendo, está bem fino, deixa eu ver aqui. Acho que vocês conseguem ver. Aí, o Carlos Leite é poliglota, sueco. E aí você vê aqui, Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. Então, esse serviço de recognition do Amazon, ele reconhece texto, ele reconhece objetos na tela. É que eu não, esse demo não implementa isso, mas eu poderia pedir para ele reconhecer objetos e ele dizer: isso aqui é um bolo, isso aqui é uma gravata, isso aqui é um rosto, isso aqui é uma mesa. Reconhece celebridades e reconhece faces, né? Inclusive, se alguém quiser aí, se alguém quiser mandar um link de alguma imagem no chat, eu posso tentar baixar aqui, a gente coloca aqui para ver se ele reconhece. Se tiver celebridade, melhor ainda, que talvez ele reconheça a celebridade aqui. O Jim McKeith eu já testei, o Amazon não reconhece ele como celebridade, tá bom? Mas quem quiser, de repente, mandar um link para a gente fazer um teste aqui. Então, qual é a ideia aqui? Esse serviço da Amazon, eu falei, ele reconhece objetos. Então, você pode, por exemplo, e aí tem um recurso dele, que ele pode reconhecer objetos específicos. Então, bolo, cadeira, ele reconhece, mas ele reconhece, por exemplo, um microfone Blue Snowball que eu tenho aqui. Você consegue treinar ele para reconhecer os teus produtos, por exemplo. De modo que quando um cliente teu olhar uma tela, a tua aplicação, via Amazon, via esse serviço da Amazon, consegue reconhecer, isso aí é um SAT modelo tal, isso aí é uma cadeira IKEA modelo tal, Tokstok tal. Então você pode treinar a rede para ele reconhecer os objetos e usar isso de alguma forma. Um usuário uma vez me deu uma ideia também, isso aí o cara poderia mandar uma foto do equipamento que ele tem e você já forneceu o manual. Exatamente. Não preciso ficar digitando modelo. Eu vou lá, o cara manda uma foto pelo celular, reconhece e manda. Deixa eu pegar uma foto aqui. Uma boa com o cara do Foo Fighters, né? Acho que é, né? O cara do Foo Fighters. Salvar imagem como? Vamos ver. Detectar texto. Olha lá, Curb Your Dog. Colocou aqui. Detectar celebridades. Dave Grohl. Aí, beleza? Legal, né? Duvido o quê, Fábio? São Gonçalo? Quem que você colocou aí? Depois? Vamos testar pra zoar aqui. Esse cara é mais famoso que o Dave Grohl, bicho. Vamos ver. O telefone está detectado. Por exemplo, reconhecimento de placa, moleza.
1161932229, reconhecido. O Falcão não reconheceu. Tá sem moral, o Falcão. Ah, não, tá processando ainda. Não reconheceu, não. Que pena, né? Uma coisa interessante desse serviço aqui, pessoal, é que ele detecta em vídeo também. Você pode enviar vídeo para ele e ele detecta texto, celebridades, faces, objetos, produtos. O problema é o óculos. Não vi os olhos azuis. Ele detecta isso em vídeo também, tá? Então, é mais complexo ainda. Todos os serviços da Amazon são pagos, né? A maioria deles, quase todos. Mas você tem 1 ano grátis, tá? Esse serviço tem vários desses serviços são grátis por 1 ano. E, na verdade, esses de reconhecimento de imagem, isso aqui é uma miséria para quem está começando, né? Se não na casa de centavos a cada vários milhares de imagens. Tem que olhar os prices lá, mas é bem pouco para quem está usando pouco ainda, né? Se todos nós aqui que estamos perguntando é porque a gente pretende começar a usar. E se pretende começar a usar, vai ser pouco. Então é bem barato. Tem o chatbot que eu queria mostrar para vocês, mas acho que não vai dar tempo. O chatbot, tá, vamos só rodar aqui. Bem rapidinho. Que também você pode fazer com a Amazon, apesar que esse acho que não tem em português, infelizmente. Esse aqui é um chatbot que foi construído com sample da Amazon lá para você fazer pedidos de floricultura. Então, por exemplo, hello, I like to order some flowers. Quero pedir algumas flores. Isso aqui é normal, tá? Que tipos de flores você quer pedir? Rosas. Roses, please. Aí ele diz, que dia você quer que as rosas sejam... que dia você quer pegar as rosas? Tomorrow. Amanhã. Beleza. Que horas você quer buscar as rosas? Meio-dia. Aí, ok. Suas rosas serão prontas para pegar ao meio-dia, amanhã, dia 20/10. Tá ok? Você responde yes. Aí, claro que por baixo aqui tem um monte de coisa. Quando você responde yes, tem uma série de eventos e comunicação que você faz com a Amazon, onde daí você... Esse é o momento, por exemplo, onde você vai gravar no teu banco um registro na tabela de pedidos com as informações que a Amazon vai te dar, porque daí no final a AWS já te dá as variáveis já mastigadas. Então vai ter aqui ó, as variáveis que foram definidas, ó, flower type, tipo de flor, rosas. Pickup date é a variável 2, dia 20/10/2021. Aí já não é texto, ele te dá a variável exata. Pickup time, 12 horas. Então, o chatbot ele é a interface com o usuário para você, para o seu usuário interagir com a tua aplicação ou com o teu site. E aí, quando tudo está finalizado, de acordo com o que você programou para o teu bot, aí ele vai te dar o resultado final em variáveis e tudo mastigado. Então, esse é um exemplo simples de como uma floricultura pode colocar isso para receber pedidos de compra de flores. Né? E aí você pode usar a Amazon. Esse fonte também é bem simples. Se você olhar aqui, ó, send, o botão send, né? Eu só pego o que eu digitei no texto, pego o ID do bot que eu estou usando e tal, e só chamo essa função aqui, ó. É também fazer o request. Ele é tão simples que ele só manda o texto que você digitou e a Amazon responde para você com o texto que o robô deveria mostrar para o usuário, a resposta do robô e alguns status do tipo, acabou a conversa, estão aqui as variáveis, onde você pode pegar as variáveis. É só isso. Então, acho que essa é a ideia que eu quis passar de como a inteligência artificial pode... Ideias, insights para vocês de como a inteligência artificial pode ajudar na interface do usuário, para vocês terem ideias para as aplicações de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar, entrar em contato lá pelo LinkedIn, ou coloco meu e-mail aqui, ó, wagnerlandgraf.tmssoftware.com. Vocês podem visitar tmssoftware.com. A gente está oferecendo um desconto para os nossos produtos de 20% para quem está assistindo aqui, com esse cupom. E todos os, como eu falei, todas as imagens, os fontes,
desse SDK, as informações que foram mostradas nessa apresentação estão ali nesse link que eu passei antes, nesse GitHub, que não é o GitHub do SDK, tá? O GitHub é aqui. Essa biblioteca é um produto da TMS, ela não é um produto da TMS, mas ela depende de uma biblioteca da TMS que a gente usou para facilitar o desenvolvimento. Os fontes da biblioteca em si estão no GitHub, mas aí ela usa algumas coisas de autenticação, de HTTPS, de JSON, da framework da TMS. Beleza, pessoal? Obrigado. Não sei se eu passei da hora, não sei se vai ter outra palestra agora ou é intervalo, mas estou à disposição aí. Avaliem a palestra, deem um ok lá, gostei, não gostei, e a gente se fala por aí. Qualquer dúvida, eu estou aqui por enquanto. Valeu, gente. Obrigado.